Obrigado, Batata. Nós conversamos agora com Dom José Luiz Magela Delgado, missionário redentorista, arcebispo de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e conversa conosco um pouco sobre a causa dos santos e santas. Dom Magela, não podemos deixar de citar nosso querido venerável Padre Vítor Coelho de Almeida, confrade do senhor. Como o senhor, fazendo parte dessa comissão que olha com um olhar especial para a causa dos santos e santas, acompanha o processo de canonização do nosso apóstolo de Aparecida? A Comissão da Causa dos Santos, da CNBB, ela não tem essa missão de acompanhar processos individuais. A nossa comissão é para orientar e assessorar as dioceses que entram com o processo. No caso dos religiosos, aí entra a questão do Padre Vítor, geralmente é a família religiosa, a congregação que abre o processo. Então, o Padre Vítor é a congregação redentorista que abriu o processo. E quem está à frente é um postulador da congregação. E esse postulador reside em Roma, porque o postulador, quando entra na segunda fase, o processo tem 4 fases. Né? A primeira fase é a fase diocesana. Concluída a fase diocesana, o processo vai para Roma. E o postulador da fase romana, que é a segunda fase, precisa residir em Roma. Então a congregação tem um postulador, que reside em Roma. Eu não saberia dizer, não sei se é o padre Marasmo, não sei se eu estou certo. Né? Então é ele que acompanha a causa. Né? E o Padre Vitor já passou a segunda fase, porque é venerável. Né? Então agora a beatificação é ter um milagre que comprove que ele fez um milagre como venerável, e o postulador então apresenta essa causa, apresenta a causa do Padre Vitor, né, como aquele que já realizou o milagre, aí ele vai ser beatificado. Mas o senhor também, como confrade dele, bispo, e trabalhando também nesse sentido, vê com alegria esse desenvolvimento dessa causa tão nobre da canonização do nosso querido Padre Vitor. Não apenas alegria, mas também satisfação. Né? Justamente porque eu convivi com o Padre Vitor, era jovem padre, convivi com ele, né? E muitas ações dele me chamavam a atenção, né? Sobretudo a sua postura diante da comunicação. Né? A gente percebia, ele gostava de ouvir os programas que ele fazia. Ele tinha um radinho a pilha, né? E ele gostava de ouvir esses programas. Então, isso a gente percebia que era uma forma dele poder, né, se aprimorar. Ele ouvindo ele mesmo. Né? Como que isso é importante, né? E, diante disso, eu apreciava nele, né, a sua simplicidade de estar ali conosco. Ele era um padre comum como todos nós, ali na comunidade. A comunidade era lá no Convento Velho, na Praça Nossa Senhora Aparecida, né? Ali que eu residi. Com 2 anos eu morei ali como diácono, depois como jovem padre, e é onde convivia com ele. Ele fazia parte do nosso convívio. Então, sabendo da causa dele, né, e não só por causa do convívio na vida religiosa, mas também, principalmente, por causa da interação dele com o povo. Ele era simples, ele era do povo, o Padre Vítor era do povo, né? E deixava que as pessoas tocassem nele, as pessoas se aproximassem dele. E isso era uma grande benção, né? E ele não tinha distinção, sabe? Ele, qualquer romeiro que chegava, ele se aproximava e deixava tocar, né? Isso é muito lindo. Então eu fico muito feliz sabendo, né, que como venerável, o Padre Vítor já está a um passo para a beatificação, e a gente precisa acelerar isso mesmo, porque nós temos uma geração jovem que não tem muito conhecimento do Padre Vítor. Né? Você encontra muitas pessoas que falam assim: ah, minha avó, minha mãe, meu pai gostava de ouvir o Padre Vítor. Né? Então, essa geração já está passando. Por isso, precisamos acelerar esse processo. Né? Como o senhor vê também o olhar do Papa Francisco para beatificação e canonização de novos santos e santas brasileiros? Nós temos a menina Benigna, né, no Nordeste, e também vários outros nomes que estão surgindo aí. Esse olhar carinhoso do Papa Francisco para o Brasil nesse sentido. O Papa Francisco, ele olha não só para o Brasil, mas para a Igreja, não é, como uma multidão de povo de Deus santo, né? Uma multidão de santos. E ele olha para o Brasil, sim, porque ele tem um apreço pela igreja no Brasil. E nós temos no Brasil o testemunho de muitos cristãos que viveram uma vida com muita dificuldade, com muito sofrimento, mas testemunharam a fé. Na simplicidade,
na prudência, na humildade, na justiça. E agora esse olhar do Papa Francisco está sendo muito voltado para o Amazonas, sabe? Nós precisamos olhar irmãos e irmãs que viveram uma vida digna no Amazonas e que são para nós exemplos. Precisamos encontrar isso, né? E tem muitas igrejas no Amazonas que já está fazendo processo de muitos que lá viveram. E essa proposta que o Papa Francisco faz para o ano de 2025, de ter um catálogo martiriológico, né, da igreja no mundo, vai fazer com que nós, no Brasil, possamos conhecer muitos mártires, sabe? Porque são 25 anos, né, que o Papa, o projeto dele é de 2000 a 2025. Então, são 25 anos de muitos irmãos aqui no nosso Brasil que derramaram seu sangue em defesa da fé, da verdade, da justiça, em defesa da vida, em defesa do direito do irmão. E o Papa Francisco olha isso com muito carinho. Tá certo, nós ouvimos Dom José Luiz Magela Delgado, missionário redentorista, ele que é arcebispo de Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu volto aí no estúdio.